pessoal, Volkswagen Gol G5, motor 1.0, famoso EA111. E mais uma vez, o que temos aqui? Mais um cabeçote. Porque eu sei que é o cabeçote, dá pra ver a coloração do óleo. Está um café com leite, uma borra branca, né? Esse aqui é característico de junta do cabeçote queimada, apodrecida, de alguma forma aí deu problema. Então aqui remover a parte superior do motor, fazer os testes, vai ser igual a gente fez ali com a Export. Mas enfim, mais um servicinho de motor pra gente. Tem bastante coisinha pra gente resolver. Vareta do óleo já com recurso técnico, fita isolante. Então vamos dar uma geral nesse cabeçote também. Parece que já foi mexido porque está com silicone. Será que vai ter surpresa de excesso de silicone por aqui? Então acompanha aí que eu vou passar todo o passo a passo da desmontagem desse Gol G5. E aí pessoal, já comecei a tirar alguns acessórios, desliguei o chicote dos bicos injetores, soltei aqui o reservatório da direção. E o mais interessante, esse probleminha bem comum na Volkswagen, dá pra ver, esse aqui é o sensor chamado sensor de fase. O que acontece? Dá pra perceber que ele está vazando óleo, a gotícula de óleo formando aqui. E qual que é esse defeito? É chamado de capilaridade. Aí o que acontece? O conector elétrico vai aqui. E o que acontece? Ele vai, no caso aqui dentro, ele faz a leitura da velocidade do comando de válvulas. Então aqui dentro é lubrificado, então o óleo entra dentro do chicote, na verdade do sensor, e vai para o chicote. E esse óleo ele vai caminhando até chegar ali na central eletrônica. Provavelmente ainda não deu tempo de fazer isso, mas enfim, ele dá passagem de óleo pelo terminal elétrico. Então aqui no caso vai só os terminais elétricos de eletricidade, nada de óleo. Enfim, vamos substituir ele também. E aí pessoal, outra característica que está com a junta queimada é a carenagem interna da correia dentada. Isso aqui é o protetor da correia. Então, deixa eu chegar aqui perto. Aí, dá pra gente ver o parafuso aqui. E a carenagem, ela é bem justa ao parafuso. Então dá pra ver que ela derreteu, trincou, né? Então, olha os problemas aí, ó. Então, essa carenagem vai ter que ser substituída por causa disso, porque se a gente montar, tirar aqui e voltar ela, tem o risco do conjunto da carenagem movimentar e pegar na correia, né? Então o que a gente quer aqui é resolver o problema e evitar que novos problemas surjam. Então vai entrar no orçamento também, kit de carenagem da correia dentada, e vamos prosseguir com a manutenção. Bastante coisinha, já tirei o coletor de admissão, então já está em bom andamento aqui. Esse pessoal, esses mecânicos aqui da Bega Escape, eles estão, digamos assim, com a tecnologia avançada, né? O pessoal aí tava querendo fazer um triturador de cano d'água. O que ia acontecer? O cano ia soltar aqui, ia ser triturado pela bomba d'água, ia fazer igual um moedor de carne, ia ser um moedor de tubo d'água. Por que eu estou falando isso? Olha como é que o cara conseguiu colocar a trava do tubo d'água. A trava vai ali dentro, o cara conseguiu colocar ela, ó, aqui, ó, soltinha. Esses caras mandam muito bem, né? Muito bom, nota 0. Aí pessoal, cabeçote removido. Agora é começar a tirar os acessórios. Aqui eu tenho que tirar o catalisador. Ali está o cabeçote. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa aqui. Aparentemente nada de estranho. Aqui dá pra gente notar o líquido que estava lá dentro do cilindro. Vou mostrar para vocês ali. Aqui temos a junta de aço, a junta original, mas é igual aquele caso, né? Não é porque a junta é de aço que o carro é indestrutível. O carro teve um superaquecimento, igual eu mostrei para vocês, essa carenagem derreteu. Aqui, ó, o tanto de água que está dentro do cilindro. Esse aqui é o pistão seco assim, né? Ele tava molhado, dá para ver uma ferrugem. Então aqui, ó, cheio d'água dentro do cilindro. Então aqui teve um problema de um possível empenamento. Como eu disse, essa junta de metal ela não aguenta vários superaquecimento, então ela empena. Em si a junta não empena. O que acontece? O cabeçote ou o bloco do motor que costuma empenar. Aí a junta não consegue compensar e há aquele problema da contaminação, água para o cilindro, água para o óleo, então vice-versa. Aqui o carro teve um superaquecimento devido a um vazamento, dá para até ver a marquinha, estava vazando pela cavalete de distribuição d'água, a famosa carcaça da válvula termostática. Então o defeito dele foi esse aqui.
e o carro vem a superaquecer. Então aqui temos que fazer uma boa limpeza, fazer o teste de planicidade, que é o habitual. Tirou o cabeçote, faz o teste para ver se ele vai aguentar, na verdade, né, para ver se não tem peno, para a gente colocar a junta original, que é a de metal. Então vamos começar o procedimento de limpeza e já fazemos o teste. E aí pessoal, o bloco já limpo, já fiz o polimento da face do bloco e o pistão já está limpo também. Agora é fazer o teste de planicidade, aquela pasta de empeno, conferir empeno. Então vamos lá. E aí pessoal, notícia ótima tanto para o cliente quanto para a gente aqui da oficina. Vocês podem achar estranho, né? Mas esse tipo de serviço não é que eu não gosto de fazer, é que um serviço que leva tempo. Para a gente tirar esse motor, montar, leva cerca de 20 dias. E carro parado na oficina não dá dinheiro. Então aqui é um serviço rápido de cabeçote, que a gente pode tentar liberar ele dentro de, digamos assim, uns 5 a 7 dias. Eu acho um serviço tecnicamente rápido, fazer um reparo na parte do motor. Enfim, aqui dá para perceber que o bloco está praticamente 100%. Só não pegou aqui porque esse carro possui guias. Esse guia aqui é o que segura a junta do cabeçote no lugar. Eu não tirei ele para ficar mais fácil e mais rápido. Enfim, onde tem as partes principais está tudo ok. Então, ótima notícia para o cliente, não vai precisar de tentar corrigir no local, nem precisar desmontar. Aqui é colocar a junta original e fazer um serviço no cabeçote. Aqui na parte do cabeçote, pessoal, vamos ter que mandar ele para retífica, porque o carro teve um superaquecimento. Então pode ser que ele não esteja empenado, mas ele precisa de retífica para conferir guias e sede de válvulas. Então quando é umas borrachinhas que ficam no pé da válvula, então quando há um superaquecimento tem risco delas ressecarem ou até mesmo derreter. Então não adianta a gente tirar o cabeçote e tentar fazer o básico, que não funciona, tem que ser verificado tudo. Aqui está com silicone, não trabalha com silicone, trabalha com a cola, digamos assim, uma cola específica, não é silicone. Enfim, vamos desmontar ele e vai levar para a retífica, fazer a verificação completa. Se precisar de plana, eles fazem uma plana. Esse carro aqui tem uma sobremedida, mas vai ser tudo verificado, a altura, ver se está tudo ok. E no máximo é isso aí. E aí pessoal, voltamos pro Volkswagen Gol, a Ford EcoSport. A gente está guardando algumas peças para a gente continuar a questão do planejamento do bloco. E aqui no Gol a gente vai começar a fazer a limpeza. Tudo bem sujo ainda. Fazer uma boa limpeza no coletor de admissão. Dá para perceber que usaram cola em vez de trocar as guarnições. Então, limpar, trocar as guarnições. Defletor de calor, o protetor de calor do escapamento, que é o catalisador, também está bem sujo. A junta original, que a gente gosta de utilizar mesmo, devido a esse defletor de calor para os cabos de velas, vamos dar uma boa limpeza também. Limpeza de bicos, normal. E o restante, a maioria das peças que vai trocar, jogo de parafuso, jogo de vela. Então é isso aí. Começar a fazer uma limpeza aqui, ver se a gente consegue funcionar esse carro hoje ainda. E aí pessoal, o cabeçote já chegou da retífica. Esse daqui teve que fazer, a gente costuma falar retífica geral, porque precisou de fazer a plana na face do cabeçote e também precisou mexer nos guias e retentores de válvulas. Se eu não me engano, ele teve que até trocar válvulas também. Dá pra ver que a válvula é nova, então tinha um problema na sede da válvula, então teve que substituir válvulas. Se eu não me engano, foram 4 válvulas que passaram. Enfim, teve que fazer uma geral nele. Ainda, como eu disse, alguns carros existe uma sobremedida, uma tolerância para a gente remover o material da face dele. Enfim, aí acaba aqui que acaba, como eu estava dizendo, pessoal. Então foi trocado selos, retentores. Então, além do retentor do comando, retentores de válvulas, precisou trocar tucho e balancins também. Então fez um geralzão mesmo nesse cabeçote. Quando é superaquecimento, infelizmente acaba que às vezes chega nesse ponto, porque o superaquecimento danifica tudo que é, digamos assim, foi feito para trabalhar na temperatura e tem um superaquecimento, então acaba dilatando e trabalhando da forma errada. Então às vezes realmente quando chega nesse ponto precisa de fazer isso. Então agora é começar a fazer a montagem. Esse carro vai ficar zero. Ali eu já comecei a fazer a limpeza na parte do bloco. Então é isso aí, começar a montagem. Vou terminar de limpar. Eu gosto de deixar um pouquinho de óleo
para evitar que esse carro igual entrou água para dentro do cilindro, então acaba que evita a oxidação dos anéis. Então começam a fazer a limpeza e a montagem. Aí pessoal, outra situação que a gente encontra no dia a dia é essa daqui, ó. O bloco, como vocês puderam ver, está 100% planado, não tem nenhum tipo de empeno, mas na hora que a gente chega perto, a gente consegue ver algumas, deixa eu tirar o flash, algumas corrosão, tá vendo? Aqui perto é um pouquinho de corrosão, onde que fica, aqui ó, também tem um pouquinho de corrosão. Não chega a ser algo fundo que digamos assim, que seja muito grave, mas enfim, aqui ó, outro ponto de corrosão, aqui também, enfim. Mesmo o bloco estando 100% planado, ainda tem algumas marcas de corrosão, porque usou junta errada, digamos, errada não, né? Junta de amianto, enfim. Aí acaba que gera essa corrosão. E o que a gente pode usar para a gente, digamos assim, querendo ou não, quando se tem uma situação dessa, acaba que você tem um pouco de perca da compressão, porque a junta é de metal e a junta não consegue compensar muita coisa. Então tem no mercado esse produto aqui, não é mexã, a gente não ganha nada para isso, enfim. Acaba que esse produto aqui é como se fosse um verniz próprio para tinta. Eu vou mostrar ele aplicado, enfim. E esse verniz ele consegue fazer essa compensação, ele fica tipo como se fosse um envelopamento na junta, ele cria uma camada de emborrachamento na junta. Ele é próprio para isso mesmo, é de junta, ele fica mais ou menos nessa coloração aqui. É um produto importado dos Estados Unidos, enfim. Acaba que ele tem a temperatura de, se não me engano, ele é 250 graus, então onde que ele aumenta a vida, não posso dizer aumenta a vida útil, né? Mas ele acaba suprindo essas, digamos assim, essa oxidação aqui do bloco. Então ele ajuda bastante. Então depois que a gente começou a usar isso aqui, ao fazer os testes, melhorou bastante, porque que não, ele perde um pouquinho de um cilindro para o outro quando se usa junta de metal. Então depois de usar esse produto aqui, muito bom. Nem é quase como mexã gratuito, né? Mas o produto é muito bom. E quem gosta de usar junta, digamos assim, original, com carros mais rodados, né? Então acaba que necessita de um produto desse. É isso aí. E aí pessoal, produto aplicado, deixa eu ligar o flash aqui. Produto aplicado dos dois lados da junta, ele fica mais ou menos desse jeito. É tipo um verniz emborrachado. Não tampa nenhuma galeria. Dá pra ver que as galerias estão todas normais. Ele é tipo uma tinta mesmo, um verniz, né? Mais propriamente pra gente falar. Ele fica mais ou menos desse jeito. Então acaba que na hora que aperta o cabeçote no bloco, ele acaba expandindo um pouco, né? E compensando aquelas cavidades de corrosão. Então ele ajuda nesse ponto e também na vedação do cilindro. Dá pra ver que a junta de metal ela não tem nenhum tipo de silicone nem nada, mas ela tem um metalzinho que ele, digamos assim, foi feito para esmagar. Na hora que ele esmaga, ele faz a vedação. Então isso aqui acaba ajudando a vedação de cilindro, de arrefecimento, de tudo. Então isso aí. Aí pessoal, vedações novas do coletor de admissão. Dá pra gente notar que não precisa de silicone esse tipo de peça. Como eu mostrei, estava cheio de silicone, então só trocar a vedação e resolve o problema, sem utilizar cola. Cola pode ir para o lugar onde não deve e pode causar defeitos gravíssimos. Então somente utilizar vedação nova. Aqui no motor está bem adiantado, catalisador já no lugar. Eu já levo o cabeçote já com coletor de escavamento, que é o catalisador, carcaça da volta hemostática devidamente ligada, abraçadeiras largas, né? Sempre que eu faço manutenção eu gosto de usar elas, a vedação fica bem melhor. Então aqui vou começar a fazer a montagem do coletor, depois eu passo para a lateral da correia, vamos trocar as carenagens, tirar o suporte, tem que desmontar toda essa lateral, mas eu estou adiantando essa parte primeiro para não ter que voltar aqui depois. Então é isso aí, coletor devidamente lavado, fez a limpeza do TBI também, então tudo ok, só fazer a montagem. Aí pessoal, golzinho já bem adiantado, cabeçote no lugar, parafusos apertados, todos os parafusos substituídos. A gente troca item descartável, uma vez que você tira tem que ser trocado, junta de metal também, tudo no local, abraçadeiras largas também que a gente gosta de usar para evitar que tenha vazamentos, então a gente usa da mais larga possível. Então aqui já bem adiantado, coletor de admissão também
já está pronto para entrar no lugar. E aqui é uma curiosidade não, né? É o jeito correto de se montar. Quando eu tirei aqui estava cheio de silicone, eu acho que eu mostrei para vocês, enfim. Aqui não vai silicone, é só trocar a vedação que resolve o problema. Então, só continuar com a montagem aí. Já já ele funciona. Agora já é quase meio-dia, né? Então, vamos agilizar o serviço aí. Aí, pessoal, uma característica de um problema nesse nível é porque às vezes as pessoas perguntam, né? É só trocar junto o cabeçote, talvez fazer a revisão geral no cabeçote, mas infelizmente, dependendo da situação, igual nesse caso aqui, teve esse tanto de peça, né? A carenagem da correia dentada derreteu, tanto a interna quanto a externa, e outra coisa, né? Depois que a gente começa a desmontar o carro, vai aparecendo coisa. Essa daqui é a correia de acessórios que toca alternador, direção hidráulica, enfim. Apareceu essa correia, está ruim, rolamento da correia dentada, a correia dentada, bomba d'água vazando também, dá pra gente observar o vazamento. Então, a maioria das vezes, quando você vai fazer uma manutenção no cabeçote, não fica só no cabeçote. Então tem vários outros acessórios e periféricos, né, que tem que ter uma atenção para fazer a manutenção, porque se deixar, dá problema. Por isso que é muito importante o cliente estar ciente. Por exemplo, tem um problema aqui na parte superior do motor, beleza, a gente tem que resolver, mas para a gente resolver, existem outras coisas também, igual por exemplo essa bomba d'água. Tem como deixar essa bomba d'água? Não tem. A bomba d'água já está vazando água, no caso dá pra ver a marca de vazamento de água, e tem silicone também, ó. A última pessoa que mexeu aqui passou silicone, aqui não vai silicone, é só o anel de vedação. Enfim, a gente nota que a manutenção do carro, né, não foi, digamos assim, seguindo o manual de manutenção. Então usaram cola onde não devia, suporte de motor também, ó, mesma coisa. Olha o tanto, a proporção do suporte que está estourado. Então olha pessoal, ele praticamente descolou na base. Enfim, não fica só a manutenção, essa questão de cabeçote. Então tem várias outras coisas a serem revisadas, mangueiras, carcaça da volta termostática. Então são vários itens que tem que ter atenção durante a montagem, senão dá problema novamente. E o que eu falo com vocês, pessoal, sobre questão de manutenção. Então, isso tudo sobrando aqui, ó, silicone, passar o silicone, não tem necessidade, é só uma juntinha. Mas é para ver o nível de oxidação, que é a ferrugem. O carro não usava aditivo, provavelmente com um tempo sem usar aditivo, enfim, não vem o caso. A questão é a gente resolver, dá para ver tudo enferrujado. Bomba d'água completamente, não vou falar, não tá das piores, mas está bem oxidada também, enferrujada. Tava dando passagem de água, que é o vazamento por aqui, ó. Então dá para ver o nível, né? Muita ferrugem. Então não tem como deixar uma peça daqui desse jeito e dar garantia, né? Se a gente monta aqui, faz a limpeza no sistema, põe aditivo, vai vazar. E se vazar, tem o risco de queimar a junta novamente. Então, prejuízo. Manutenção preventiva é mais barato que a corretiva. Então, substituir todas essas peças aqui e sem contar as outras também que está guardada por ali. Então é isso aí. E aí, pessoal, lateral da correia devidamente limpa. Aqui dá pra ver que tem algum... Aí, pessoal, lateral da correia devidamente limpo. Aqui já tirei aqui o silicone, já dei o polimento. Enfim, tudo ok. Pronto para começar a limpeza. E aqui algumas peças, carenagem interna, externa da correia dentada inferior, carenagem interna que estava derretida. Então, tudo agora genuíno. Dá pra ver aqui o símbolo Volkswagen. Enfim, e a bomba d'água principal, né? A bomba d'água nova, como que ela vem? Ela já vem atualizada, rotor de metal, dá pra ver a velha. Tem um corpo bem mais, digamos assim, mais material. E a bomba nova atualizada, ela vem com menos material na parte exterior da bomba e vem com rotor em metal. Eu particularmente prefiro esse, tem a durabilidade muito maior do que em plástico. Esse rotor aqui é de plástico, enfim. Agora é só começar a fazer a montagem. As peças, o suporte aqui que eu tinha mostrado, bem sujo, agora está completamente limpo. Aí pessoal, estamos com esse Volkswagen Gol aqui, fazendo uma grande manutenção na parte de cabeçote, parte superior do motor, trocando correia dentada, bomba d'água, tensionador, entre outros itens. Enfim, aí sobrou o suporte do motor, que é o famoso, na verdade é o coxim do motor. A gente costuma chamar de suporte, mas é um coxim.
Então dá para observar que ele está bem rompido. Aqui, ó, quando a gente vai trocar a correia dentada, a gente obrigatoriamente tem que tirar esse componente. Então, a gente sempre explica aos clientes, né, uma coisa, digamos assim, que é meio sensível. A gente sempre explica, ó, tem que trocar uma peça, igual por exemplo, aqui não ia ter uma mão de obra para a gente remover esse suporte do motor, né, o coxim. Então não ia ter mão de obra, só que ele não quer trocar agora, né? A gente entende o lado do cliente, com certeza. Se ele não quer trocar agora, futuramente ele pode trocar. Isso aqui não vai soltar e ele não vai deixar ele na mão. Só que pode passar vibração, pode dar tranco, enfim, várias outras coisinhas. Mas enfim, a gente montando aqui e supondo aqui uma semana ele quer fazer a troca de suporte, a gente vai ter uma mão de obra para remover o suporte do local e fazer a troca dele. Aqui, igual por exemplo, cobrei a mão de obra trocar a correia dentada, eu preciso tirar, então não tem mão de obra para me trocar ele. Então, futuramente, quando ele quiser trocar, eu vou ter que cobrar uma mão de obra dele, porque eu vou ter que remover esse suporte do lugar. Então, acaba que agora ele ia economizar, porque enfim, a gente entende o lado do cliente que ele não pode trocar agora, mas enfim, são certo tipo de coisa, né, que a gente tem que deixar bem explicado. Então, o cliente está ciente, depois ele vai querer trocar esse coxim e a gente eventualmente vai trocar. Mas enfim, agora a gente vai voltar a ele e vai fazer uma montagem do carro. Aí pessoal, quando a gente mexe, digamos assim, numa manutenção mais avançada no carro, a gente sempre põe os bicos na máquina de teste e limpeza. Aqui todos os bicos praticamente equalizados, tem uma pouca diferença, então não precisa de limpeza. Somente fazer o teste para ver se está tudo ok. Estando ok, agora é só a gente montar lá no carro. E aí pessoal, o que será que aconteceu aqui, hein? Vamos ver. Bastante água, hein? Será que essa junta queimou? Café com leite. Puxa vida, hein? Deve ter dado ruim aí, hein? E aí pessoal, como sempre, né? Colocar o líquido do arrefecimento sempre com a máquina para evitar bolhas de ar no sistema. Todas as mangueiras ficam em vácuo, então automaticamente quando tem vácuo o líquido é sugado por pressão, né? Uma pressão negativa vai sugando o vácuo daqui. Então é isso aí. Outra situação importante, pessoal, é esse aqui, ó. Tirei a roda pra gente fazer a troca da correia dentada. Então notei que a pastilha estava com material bem baixo, então dá pra gente observar. Deixa eu focar essa câmera desfocalizadora. Pessoal, acho que vai deixar na mão. Enfim, dá pra ver o material está bem baixo, dá pra ver a diferença da pastilha nova. A pastilha nova já dá pra focar, e essa daqui é a pastilha velha. Então olha a diferença de material. Esse aqui é a base de ferro, essa aqui é a base de atrito. Então a base de atrito já estava bem baixa. Então fazendo a troca dá 8 pastilhas, 4 pastilhas na verdade, 2 de cada lado. Então é isso aí. Tirar uma com a manutenção que tem bastante coisa. E o motor tá como? Funcionando daquele jeito. Barulho muito bom, barulhinho de tucho ainda porque eu acabei de funcionar o carro. Enfim, e está tudo encaminhando, tudo devido ao lugar. Depois é só dar aquela lavadinha de leve, né? Tirar as digitais. É isso aí. Depois tem que fazer a limpeza do arrefecimento para colocar o aditivo. Por enquanto tá com água mineral normal. É isso aí. Aí pessoal, a maioria das peças que a gente trocou do Gol G5, Volkswagen Gol, descarbonizante para limpeza, outro descarbonizante, correia dentada, as capas da correia dentada a gente trocou todas. Aqui, como eu tinha mostrado antes, derreteu, bomba d'água corroída, tensionador da correia dentada, sensor de fase com problema de capilaridade, ele começa a vazar. Ele, no caso, né, aqui dentro vai em contato com o óleo passa por dentro do conector e vaza. Jogo de velas, trocamos também. Suporte da vareta de óleo, onde confere o nível. Jogo de pastilhas, correia de acessórios, junta do cabeçote, né, principal, que era o problema inicial, e parafusos do cabeçote. Então, a maioria das peças estão aqui. Faltou, né, filtro de óleo filtro, aditivos, enfim. Vasilhas, então acaba que não tem necessidade. A maioria das peças são essas daqui da manutenção. Aí pessoal, as peças que a gente fez a manutenção do Volkswagen Gol geração 5, deu problema na junta do cabeçote,
junta de metal, mas como eu sempre digo, independente de ser de fibra ou de metal, às vezes dá problema por um superaquecimento. Agora, voltar uma junta de fibra é problema, então a maioria das peças estão aqui. Jogo de parafuso que a gente trocou, carcaça, carenagem da correia dentada, trocamos a carcaça da volta hemostática, bomba d'água. Então, bastante conteúdo, bastante peças aqui, né? Eu vou deixar o link do YouTube aqui na parte inferior, aí é só vocês assistirem lá, vai sair no YouTube. É isso aí, pessoal. Aí, pessoal, finalizando o teste rodagem do Volkswagen Gol geração 5, que a gente mexeu no cabeçote. E nada melhor que fazer o teste, né, acompanhando todos os parâmetros, todos os sensores individualmente. Aqui eu estou vendo a temperatura do arrefecimento, ele arma com 100 e desarma com 94, tudo ok. Todos os outros sensores estão ok também. Não vou falar de todos aqui, senão a gente levaria várias horas, né? Mas um dos mais importantes, após um procedimento de manutenção em cabeçote e temperatura. Não pode estar passando de 100 graus, está tudo ok, carro andando muito bem. E agora é só voltar para a oficina e fazer a finalização, passar aquele verniz no motor e ficar zero bala. É isso aí. E aí, pessoal, Volkswagen Gol geração 5 finalizado, já demos aquele brilho. É um brilho, digamos assim, superficial. A gente vai recomendar a lavagem do motor, mas enfim, cabeçote devidamente instalado, junta de metal com aquele produto que a gente passa na tinta. Então é isso aí, tudo certinho. Agora é só liberar para o cliente mesmo.